Abacuque 3, versículo 17 ao 19, a palavra diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Amém. Podem se assentar? Glória a Deus. Hoje eu venho falar com o tema: quando tudo se perde, Deus permanece. Quando nós não enxergamos nenhuma luz no fim do túnel, Deus permanece. Ele está conosco. O profeta Abacuque é um dos profetas menores, como eu já disse, menor não em estatura, mas é dos menores livros proféticos do Antigo Testamento. No final do reino de Judá, era um período de muita instabilidade política, muita instabilidade social, moral. Era uma época que todos temiam a invasão do governo babilônico. Era essa época em que Abacuque compôs essa canção, a canção de Abacuque. Nessa época, ele quis relatar em seu livro a moral, né, a crise interna moral que Judá estava vivendo naquela época. Irmãos, imagina viver um período de crise, de muita corrupção, de muita idolatria, de muita imoralidade, de muita prostituição. Era essa época que esse profeta vivia, e ainda sob a ameaça, né? Isso já no final do reino de Judá, ainda sob a ameaça do Império Babilônico vir e tomar tudo. Então Abacuque, ele era um profeta que conversava diretamente com o Senhor. Ele falava diretamente com Deus. E ele questionava muito Deus, o porquê de tanta maldade e de tanta corrupção naquela época. E parecia que Deus nada fazia, parecia que Deus não estava nem aí para aquele povo naquela época. Mas o demorar do agir de Deus, isso fez com que os questionamentos acontecessem. Isso fez com que ele chegasse até a perder a sua confiança. Mas, de um modo geral, ele mostra no seu livro que a fé, ela triunfa sobre a dúvida. A fé é ela que nos faz caminhar todos os dias e nos mantém de pé. A confiança na justiça de Deus, mesmo quando tudo parece um caos, mesmo quando tudo é injusto, é o que nos mantém firmes, a fé. E aí, no final dessa jornada, ele culmina, né, seu livro nessa canção, com uma oração de fé, com uma oração num momento de adversidade. É onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Então, gente, tudo isso que ele viveu nessa época, tudo isso que aquele momento de tantos problemas que existiam no reino de Judá, o fez questionar o Senhor, né? O fez buscar o Senhor de modo como se o Senhor não estivesse nem aí para aquele povo. E aí eu pergunto: se hoje tudo que você mais valoriza, tudo que você mais gosta, lhe fosse tirado, como cada um de nós ficaríamos? Se hoje fosse tirado nossa casa, nosso carro, o alimento, o pão de cada dia, ou vamos pensar ainda, se o salário não caísse na sua conta, como ficaríamos com o Senhor? Ou se aquela porta de emprego fosse fechada, se amanhã saíssemos de casa para ir trabalhar e chegássemos lá e o patrão dissesse: hoje eu não preciso mais do seu serviço.
como você estaria diante do Senhor? Como a sua fé permaneceria diante do Altíssimo? Ou ainda, se você passasse por um longo período, orando, e a resposta dessa oração não chegasse, como você ficaria com o Senhor? Às vezes, irmãos, tem momentos de tristeza, de angústia, de dor. E o que Abacuque ele vem nos ensinar é que existe um todavia. Sim, tem os momentos de luta, os momentos de prova, os momentos que muitas das vezes parece que o dia está cinza, parece que o céu está de bronze. Mas Abacuque ele vem falar para nós hoje que existe um todavia. E é nesses dias que nós devemos cantar. É nesses dias que nós devemos adorar. É nesses dias que nós devemos bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus! Então, irmãos, quando o cenário ele é desolador, quando o cenário ele é totalmente de caos, nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos buscar no Deus da nossa salvação. Nós precisamos buscar naquele que está aí a todo momento, pronto para nos ouvir, pronto para nos abençoar. Não há frutos, mas há fé. A figueira, ela não floresceu. A videira, ela não deu fruto. Mas houve fé. Houve fé da parte de Abacuque. Houve fé. A fé, ela é genuína e ela não se alimenta dos resultados que nós vemos. Ela não se alimenta dos resultados que estão visíveis aos nossos olhos, mas ela se alimenta da confiança que nós devemos ter no caráter do nosso Deus. Porque somente Ele, não tem nada a ver com o ser humano, não tem nada a ver com nenhum de nós, mas tem sim a ver com o caráter do nosso Deus. E é por Ele. Ainda que a figueira, a vide, a oliveira e o campo representavam toda a economia naquela época em Israel. E aí tudo girava em torno dessa produção agrícola. Se tudo falhasse, naquela época era como decretar um caos total. Era como decretar uma falência nacional. Como hoje nós temos vivido em momentos no nosso país que não são fáceis, não estão fáceis. Temos acompanhado aí situações políticas que são vergonhosas. Verdade. Assim era se faltasse o produto, se faltasse essa produção agrícola na cidade de Israel naquela época. Mas ainda assim, o que é que Abacuque fez? Ele decidiu cantar ao Senhor e dizer ao Senhor que, independente do momento de falência, do momento de fraqueza, do momento de dor, ele adorava ao Senhor. Ele preferia adorar o Senhor, mesmo que ele não estivesse vendo o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Mas a fé o levava a adorar ao Senhor, porque trata-se de adorá-lo, não por nós, não pelo que somos, não pelo que temos, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa, pelo que o Senhor faz. Talvez hoje a nossa figueira seja o nosso negócio que não vai bem. Talvez a oliveira não esteja frutificando, seja a saúde de algum ente querido ou até mesmo a nossa. Talvez o campo seja a nossa família, nosso esposo, nossos filhos, nosso esposo que não quer ir à igreja, nossos filhos que não quer saber de orar, de ler a Bíblia, ou entre outras situações adversas. Mas Deus hoje vem falar conosco que mesmo que nada esteja frutificando, ainda que sua fé ela deve permanecer naquele que é o dono de todas as coisas. Independente do problema que cada um de nós temos passado, independente da situação que cada um de nós temos vivido,
importa que nós adoremos ao Senhor. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo. Eita glória! O Senhor ele fez uma promessa a Sara, a Abraão, e no momento que o Senhor fez essa promessa para ele, Sara duvidou, ela ainda sorriu. O que aconteceu? Ela disse para sua serviçal coabitar com Abraão, e aí gerou o filho da pressa, Ismael. Então, gente, espere pelo seu Isaac, espere pela promessa, e nesse período de espera, adore ao Senhor, porque Ele está trabalhando. O Senhor continua sendo o mesmo, Ele continua operando, Ele continua nos ouvindo, Ele continua atento ao nosso clamor, Ele continua atento às nossas orações. Por isso, decida, tome isso por decisão de vida, decida adorar o Senhor, decida engrandecer o seu nome, porque ainda que tudo nos falte, o Senhor não falta. Verdade. A fé verdadeira, ela encara a realidade, mas não se curva. Fé não é negar que nós temos um problema. Quando nós temos fé, ainda que o problema exista, nós permanecemos decididos a enxergar além, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer, a gente sabe que o Senhor vai operar, independente, o Senhor vai operar, mas para isso nós precisamos ter fé, para isso nós precisamos aguardar no Senhor confiantemente. E Abacuque, ele não fechou os olhos para a crise naquela época, ele descreveu a crise em seu livro com detalhes, mas ele decidiu que ele seria guiado através de uma promessa. Ele seria guiado através da sua fé que ele tinha no Deus Altíssimo. Então, o problema para ele naquele momento não é que ele tinha deixado de existir, o problema estava lá, todos que estavam naquela época estavam vivenciando, mas ainda assim, ele decidiu adorar o Senhor, ele decidiu crer na promessa, ele decidiu crer naquele que é o dono de todas as coisas, que é o nosso dono, e que sem ele nós não fazemos muita coisa, nós não somos capazes de muita coisa, porque tudo de bom que há em nós é o Senhor. E hoje o Senhor vem dizer que o médico ele pode te dar um diagnóstico, o contador ele pode te mostrar dívida ou te ajudar a sair dela, mas a última palavra ela vem do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o responsável pela nossa salvação. As circunstâncias elas não mudam o caráter do Senhor. Deus ele não, o caráter dele permanece o mesmo, ele não muda, ele continua sendo fiel à sua palavra, ele continua sendo fiel às suas promessas, não é fiel a nós. Deus ele não é fiel a nós e ele não tem a obrigação de ser fiel a nós, mas ele é fiel às suas promessas, ele é fiel à sua palavra. O irmão, durante o louvor, ele falou algo que é muito sério. A profecia maior está aqui, ó irmãos. Glória a Deus. Essa é a verdadeira profecia. É nela que nós devemos crer. E é por ela que nós devemos viver todos os dias de nossa vida. Se Deus é bom na fartura, Ele também é bom na escassez. Concordam? Se Deus é Ele quem provê, é Ele quem nos dá a fartura, então na escassez Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo. O todavia de Abacuque foi, naquela época, um divisor de águas. Por quê um divisor de águas? Porque ali ele decidiu adorar. Ali ele decidiu que, independente da crise, independente de tudo que ele estava vivendo naquele momento, independente da situação de perca, importava adorar ao Senhor. O diabo, ele quer que a gente receba. O diabo, ele quer nos dar. Sim, ele quer nos dar. O tempo todo. Por que ele quer nos dar? Porque para nos ludibriar, para nos enganar. Então é necessário que ele nos dê. E aí o que acontece? O poder, a ganância, o ter, acaba subindo para a cabeça.
E é onde ele acaba fazendo aí, né, um bom uso daquele que se permite viver nessa circunstância. Mas Deus, Ele só quer que nós associem seu amor ao que Ele fez lá na cruz do Calvário. Oh, glória. Porque quando Ele se entregou lá na cruz do Calvário, por mim, por você, foi a maior prova de amor que Ele podia nos dar. Verdade. Então, ainda que estejamos na escassez, ainda que estejamos sem nada, o Senhor diz nessa noite: associe o que você está passando ao meu amor, ao momento em que eu me entreguei lá na cruz por amor de ti. Meu Deus. Nós devemos crer, devemos confiar no Deus da nossa salvação e não no Deus mamon. Verdade. Irmãos, a alegria, ela é uma questão de decisão. Não se trata de um sentimento específico, mas a decisão de estar alegre no Senhor. Eu posso simplesmente decidir me levantar e passar o dia como um Buda, mas se eu tenho o Senhor, se eu creio em um Deus que morreu numa cruz para me salvar, eu tenho por obrigação de decidir todos os dias estar alegre, estar feliz nele, porque a alegria é decisão. Escolher adorar é um ato de guerra espiritual. Quando nós decidimos adorar, nós estamos guerreando. Está pensando que o diabo gosta de quem adora? Gosta não. Está pensando que o diabo gosta daquela pessoa que está constantemente em estado de adoração? Não gosta não. Então a adoração nesse momento ela passa a ser uma guerra espiritual. Guerra que nós usamos sim contra o inimigo. Guerra essa que o Senhor nos permite para mostrar que nós somos dele. Porque se nós o adoramos, nós reconhecemos o sacrifício da cruz. Se nós o adoramos, nós reconhecemos que ele é o verdadeiro amor. E nós devemos estar nele, totalmente nele. Vale dizer ainda que quando nós adoramos, o inferno, ele se enfurece. Ele fica enfurecido. E aí é quando nós dizemos para ele: você não manda no meu estado de ânimo, você não manda na minha vida, você não manda na minha alegria, porque a minha alegria ela pertence somente ao Senhor. E nós devemos tomar posse disso. Nós devemos tomar posse e sermos totalmente felizes, alegres no Senhor. Abacuque, ele não diz: me alegrarei se as coisas melhorarem. Ele falou assim? Não, ele não falou assim. Mas me alegrarei, ainda que nada mude, ainda que eu continue cheio de problemas, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Ainda que eu continue vivendo vários tormentos, eu vou decidir me alegrar no Senhor. A alegria ela é uma ferramenta poderosíssima contra o inimigo. Quando nós adoramos no meio da dor, nós declaramos que o meu coração, o trono do meu coração, ele pertence a um só. Ele pertence ao Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que se entregou lá na cruz para nos salvar. E é nesse momento que, quando nós declaramos que o nosso trono pertence ao Senhor, é nesse momento que nós aniquilamos o inimigo, a ação do inimigo na nossa vida. E isso é muito importante, igreja. Como é importante a gente adorar ao Senhor, ainda nos momentos de angústia, ainda nos momentos de escassez, ainda nos momentos que de fato está tudo cinza. Porque nesse momento é um momento crucial que nós demonstramos ao inimigo que o nosso dono é o Senhor. Que nós demonstramos ao inimigo que ele não tem poder sobre nós. Que nós demonstramos que, independente da circunstância, o nosso coração pertence ao Deus Altíssimo. A nossa alegria, ela deve ser totalmente baseada na salvação e não em bens. Nós devemos nos alegrar sim, porque somos salvos, porque somos libertos, porque
somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e não porque temos uma casa, porque temos um carro, porque mensalmente o nosso salário cai lá na nossa conta, mas nós devemos adorar ao Senhor e crer que somente Ele é o Deus da nossa salvação. Nós demonstramos confiança no Eterno quando nós de fato decidimos adorar o nosso Deus. Quem tem Cristo como tesouro não fica pobre. Por que não fica pobre? Porque nós entendemos que a nossa salvação é muito mais valiosa do que qualquer bem, de que qualquer coisa nessa terra. Nossa salvação vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra. E por isso é muito importante para o Senhor nosso coração esteja desligado de todas as coisas da terra, mas ligado no céu, ligado no Altíssimo, ligado no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que liberta. Por isso, o nosso tesouro a todo tempo deve ser Cristo. O nosso tesouro deve ser somente alcançar o céu. O nosso tesouro todos os dias deve ser a nossa vontade de ir para casa. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de ir para o céu, de abraçar o Senhor, de conversar com o Senhor. E o nosso maior tesouro deve ser esse. O nosso coração, os nossos pensamentos, eles devem estar todos voltados para o Senhor e não para nada nessa terra, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Todas essas coisas que nós vivemos hoje vai passar. Mas somente o Senhor vai permanecer. Somente a sua palavra permanece. Quando nós louvamos, nós acendemos uma chama chamada de vitória. Nós buscamos tanto pela vitória. Porém, a gente tem que entender que no momento que a gente decide adorar, no momento que a gente decide louvar o Senhor, essa chama ela passa a ser constantemente acesa. Então, nós precisamos desenvolver o hábito de adorar primeiro e esperar que Deus responda. Primeiro nós adoramos e aí depois o céu vai se mover. Porque a palavra diz que importa que o adoremos em espírito e em verdade. Importa sim que nós adoremos primeiro e depois o céu responde. Quando nós louvamos, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos dizendo que nós confiamos nele. E o cântico de Abacuque, ele veio quando ele decidiu fazer essa canção. Esse cântico ele veio antes do céu se mover, ele veio antes do agir de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que nós passemos a adorá-lo, que nós passemos a buscá-lo cada vez mais, porque importa de fato que nós o adoremos, antes mesmo que ele responda, antes mesmo que o céu comece a se mover, antes mesmo que venha qualquer movimento a nosso respeito. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantaram dentro da prisão, eles adoraram o Senhor dentro da prisão. E depois daquele momento de adoração, o que é que aconteceu? As portas da prisão se abriram. Então, naquele momento, Paulo e Silas, eles não esperaram as portas se abrir, eles não esperaram o céu se mover. Mas antes do mover do Senhor, eles começaram a adorar. Eles começaram a dizer para o Senhor que eles confiavam no Senhor e que por isso eles adoravam o Deus da nossa salvação. Gente, vocês não fazem ideia de como a adoração muda a vida de um cristão. Meus irmãos, a adoração cura, a adoração liberta, a adoração nos eleva, nos aproxima do Senhor, nos aproxima do céu. A fé, ela inspira esperança. Se nós temos fé, nós temos o quê? Esperança. Porque a fé
é o ato de nós confiarmos e a gente vê, sem estar ao alcance dos nossos olhos. Então, quando nós decidimos confiar, nós temos o que? Esperança. Então, assim, quando nós temos fé, nossa fé também deve ser contagiante. Nós temos que ter fé para contagiar o nosso vizinho, o nosso irmão, o irmão da nossa congregação. Nós devemos ter fé para contagiar o irmão lá do nosso trabalho. Por quê? Porque no momento que nós decidimos demonstrar para ele a nossa fé, nós estamos demonstrando que existe um Deus muito maior que nós, que é capaz de resolver e de solucionar os nossos problemas. E aí, aquele que está lá fora, e ele vai começar a entender, ele vai falar, olha, nossa, aquela irmã ali, ó, a postura dela é diferente. Eu quero experimentar um pouquinho dessa fé, eu quero experimentar um pouquinho desse Deus. Então, meus irmãos, tenham fé, contagie aquele que está lá na sua casa, que não quer saber de vir à igreja. Contagie aquele que está lá no seu trabalho, que fala que não acredita em Deus. Contagie aquele seu vizinho que passa lá na sua porta todo dia e fala, essa irmã crente aí, sei não, viu? Simplesmente contagie aqueles que estão à sua volta com sua fé. Porque quando nós permitimos que o outro compartilhe da nossa fé, compartilha do nosso Deus, nós estamos povoando o céu. Nós estamos levando um pouquinho da palavra do Senhor, e porque a palavra ela não volta vazia, a palavra ela não retorna vazia. Então é o momento que nós estamos fazendo o ídolo do Senhor, buscando povoar o céu. O louvor de Abacuque, ele atravessou gerações. Esse louvor de Abacuque, ele encoraja cristãos, crentes, até hoje. Então, que nossas vidas sejam testemunhos de fé, que nossas vidas sejam testemunhos de adoração, principalmente para aqueles que ainda não conhecem o Deus da salvação, aquele Deus que salva, aquele Deus que cura, aquele Deus que muda caráter, aquele Deus que é capaz de nos libertar, de nos tirar de caminhos tortuosos e endireitar os nossos passos para que nós alcancemos a salvação. Às vezes a nossa reação na crise, ela pode assustar, principalmente aqueles que estão lá fora. Mas é no momento da crise que nós devemos adorar o Senhor. É no momento da crise que nós devemos buscar por esse Deus. Porque é essa adoração que vai nos sustentar. É essa adoração que vai nos encher da graça dele. É essa adoração que vai nos permitir nos manter firmes, nos manter de pé, estar a todo tempo confiante e saber e esperar o tempo da promessa, do cumprimento da promessa. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. E nós devemos ter essa paciência de esperar e aguardar o cumprimento de suas promessas. Porque ainda que falte tudo, Ele permanece fiel. E Ele permanece lá. É aquela luz que muitas das vezes nós não enxergamos lá no fim do túnel, mas Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá para nos sustentar. Ele está lá para nos manter de pé. Mas importa, sim, que o adoremos em espírito e em verdade. Porque na crise, a nossa reação na crise é o que vai nos sustentar e não permitir que a gente desista. Porque desistir, irmãos, não pode ser uma opção. Desistir não pode ser uma opção na vida de um crente, porque, já estou falando, né? É crente. O crente, ele crê no Deus Altíssimo, ele crê no Deus onipotente, no Deus onipresente. E por isso, a esperança, ela não pode morrer numa crise, ela não pode morrer. Crises, elas mudam estações, mas elas não mudam as promessas. Então, vivemos sim as crises, mas nenhuma dessas crises muda a promessa do Senhor na nossa vida. Nenhuma dessas crises, elas são para a morte, mas elas são para gerar vida. Todas as crises que nós passamos é somente para que o Senhor nos ensine. É somente para que o Senhor nos coloque no seu caminho.
Eu passei um bom tempo da minha vida sozinha e eu estava me sentindo uma super crente. Eu achava que estava tudo certo, que se o Senhor voltasse naquele dia eu iria para o céu e estava tudo certo. E aí um dia o Senhor falou para mim assim: é fácil ir para o céu sozinha, mas eu vou te dar um esposo. Eu vou te dar um esposo porque ferro por ferro se afia. E aí é nesse momento que vamos ver se você de fato é uma super crente. E eu digo uma coisa para vocês: todos os dias é um aprendizado, todos os dias é uma lição que vem da parte do Senhor para a minha vida. Eu não vim aqui falar de mim, não é isso, mas a título de testemunho. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de prova, e a gente quer se isolar, a gente acha que ali, isolado, está tudo certo, nós vamos estar fazendo o que agrada ao Senhor, mas não é não. O Senhor não nos chamou para vivermos isolados, ao contrário, Ele nos chamou para viver em comunidade, para conviver com o irmão, para conviver com o esposo, para conviver com os filhos, para conviver com os nossos colegas de trabalho, para conviver na nossa congregação. Por quê? Porque é nesse momento que nós estamos desenvolvendo. Eu iria falar um sentimento, mas assim, também não é um sentimento. É uma decisão, que é amar. Nós precisamos decidir por amar. Às vezes, nós achamos que pecado é prostituição, é porque matou, é porque roubou. Mas a falta de amor, esse é um pecado, meus irmãos, terrível. Então, assim, Deus não nos chamou para viver sozinho. Porque sozinho você vai amar quem? A parede do seu quarto? A TV da sua sala? Não. Nós devemos sim viver em comunhão. Nós devemos ter comunhão uns com os outros. Nós devemos aprender a amar uns aos outros. Da forma que nós somos. Da forma que cada um é. Nós devemos decidir pelo amor. Nós devemos decidir e escolher todos os dias amar de forma genuína, como Cristo nos ama. Cristo nos amou, Cristo se entregou numa cruz somente por amor.